Olá, eu sou a Salomé Dalan, terapeuta holística. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu resolvi falar sobre incertezas. E por que incertezas? Porque teve um tempo da minha vida, isso quando eu era mais jovem, menos reflexiva, eu diria. Eu tinha um monte de certezas. Eu já sabia o que era certo, o que era errado, quem era bom, quem era mal e etc e tal. Isso, às vezes, gerava até um certo tipo de preconceito. Nessa época, eu tinha muitos embates, mas como eu tinha muitas certezas, eu achava que a pessoa correta da situação, claro, era eu, cheia de certezas, maravilhosa. O tempo foi passando. Eu, graças a Deus, fui olhando para dentro de mim mesma e comecei a duvidar de coisas que eu já tomava como certas. As tais das certezas que estavam embutidas no meu dia a dia. E eu comecei a duvidar de uma, aí aquilo veio como enxurrada. Veio caindo em cima de mim aquele monte de dúvidas. Para onde eu vou? Nessa hora, a maturidade vai fazendo parte da sua vida, você já vai tendo outros pontos de vista, você vai entrando em contato com outras pessoas que passam a fazer parte da tua vida. Essas pessoas, elas mexem com você, elas revolvem aquela areinha que estava lá no limbo da sua profundidade, do seu interior, das suas coisas que já estavam acertadas. E na hora que essas pessoas passam pelo seu caminho, elas deixam interrogações. E isso fez muito bem para mim. Então hoje eu sou uma pessoa que eu sou incapaz de bater realmente o pé em torno de um assunto e dizer que não, eu estou certa. Então eu tenho mais incertezas, graças a Deus, do que certezas. Aconteceram coisas comigo nesses últimos 15 dias que abalaram profundamente o meu modo de me olhar e também de olhar as outras pessoas. Teve aqueles embates políticos que mexeram com o país, que deixaram as pessoas desconfortáveis. No meu caso, o que aconteceu? Além desses embates que geraram transtornos nada agradáveis, né, na minha vida, inclusive familiar, eu entrei em contato com pessoas que assim eu gostava muito e elas apontaram algumas diferenças que elas tinham em relação a mim, e como são pessoas que eu gosto muito, que eu tenho muita estima, eu fiquei pensando em relação ao que elas diziam sobre mim e se eu era realmente daquele jeito. E por que eu trago isso aqui? Porque você pode passar pela mesma situação que eu e ao invés de refletir sobre o assunto, deprimir. Hoje nós estamos vivendo um momento mundial, uma explosão de pessoas que estão se deprimindo quando entram em contato com uma dificuldade maior e elas não conseguem superar. No meu caso, que já tinha um relativo trâmite em relação a quem eu sou e algumas certezas que essas realmente são sobre mim, então eu posso ter, embora mude de ideia. Pode acontecer com você, de uma pessoa, ela está te olhando sobre a ótica dela e ela te julga sob o ponto de vista dela. E como já disse o nosso sábio Leandro Carnal, as pessoas quando apontam para você uma situação, quando te xingam de alguma coisa, elas falam mais delas do que de você. Então, assim como aconteceu comigo e eu refleti e realmente vi que as pessoas que conversaram comigo me apontando algumas qualidades que eu não considerava minhas e também não considero até hoje, elas na realidade elas estavam dizendo delas mesmas, do problema que elas estavam passando no momento, e para mim foi mais fácil superar a situação. Uma outra tomada de consciência que ocorreu em virtude dessa situação
foi eu ter me tocado que eu sou uma pessoa que mudou muito ao longo do tempo, graças a Deus. Então, sabe aquela música do Raul Seixas, né? O Maluco Beleza? Eu acho que a minha história passa um pouco por isso aí. Porque eu prefiro ser taxada de louca, maluca, pessoa que vive em outra dimensão, do que ficar repetindo erros que eu já vi que causam sofrimento. Então, se causou sofrimento em mim, por que eu vou ficar batendo a cabeça, como diria a monja Coen, querendo que a parede saia da frente? Aí você vai, bate a cabeça nela, bate a cabeça nela, bate a cabeça nela. A parede, ela não vai sair da sua frente, mas você pode se desviar dela. Então, uma ajuda que eu posso dar para as pessoas que passam pela mesma situação que eu, que, por exemplo, a minha profissão anterior era pedagoga em educação especial. Eu sou doutora em educação. Então eu recebi várias críticas, porque como é que você deixa uma carreira de doutora em educação, que você podia estar em universidades, eu já tenho livros publicados, como que você deixa tudo isso para trás e você vai numa nova profissão, você se aventura e de repente esquece o que você passou? Não, eu não esqueci o que eu passei. Eu trouxe toda essa bagagem comigo, tudo o que eu estudei. Eu tenho a maior gratidão por todas as coisas que eu vivenciei, mas eu me dou ao direito de estudar o que eu quiser, a hora que eu quiser, e de estar compartilhando com as pessoas que estão me ouvindo essa experiência. Não aceite que te enquadra, que te coloquem numa parede e que digam que a sua voz tem que ser daquele jeito, que o seu jeito tem que ser daquele, que você deve se comportar como as pessoas normais. Melhor coisa é ser maluco beleza. E é isso que eu sou. Eu sou uma pessoa muito estudiosa, continuo, o doutorado me ensinou muito, eu pesquiso, eu não aceito qualquer verdade dentro da minha área de terapia holística. Eu acho que eu estou evoluindo muito, eu estou crescendo muito e daqui a pouco eu vou estar fazendo um mestrado em terapia holística, porque já existe esse recurso. Por quê? Porque eu sou uma pesquisadora nata e como pesquisadora nata, eu sou aquela pessoa que observa não só o meu objeto de estudo, mas a interação desse objeto de estudo, que no meu caso hoje é radiestesia, cromoterapia, a atuação dos florais de Bach em relação à materialização nas atitudes humanas. Eu continuo uma estudiosa e pesquisadora. É só isso que eu quero. Que respeitem as minhas opiniões, respeitem o meu modo de ser, e as pessoas que realmente não gostam do que eu falo ou do que eu faço, é fácil, né, gente? Vocês sabem, né, o que tem que fazer, né? Então, deixa de seguir a Salomé, porque na realidade eu adoro ter a companhia de vocês. Eu jamais esperei que com pouquíssimos meses de investimento nesse canal, que é para melhorar a atitude das pessoas, como eu melhoro a minha a cada dia, eu jamais esperei ter 320 seguidores assim em tão pouco tempo. Então, assim, minha alegria, minha gratidão, mas eu não vou deixar de ser o que eu sempre fui, porque essa é a minha essência. A minha essência é estar evoluindo enquanto ser humano e auxiliando as pessoas que estão em volta a fazer o mesmo. Então, isso eu não abro mão, tá certo? Então, beijos de luz e até a próxima.